Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Olha só, você já reparou que quando você olha as aeronaves por baixo, você não consegue enxergar as rodas do trem de pouso? A não ser que você esteja olhando para um Boeing 737. Por que essa diferença? Porque as aeronaves, normalmente você não enxerga um trem de pouso, mas o Boeing 737 você enxerga. Bom, vamos começar falando que existe 3 tipos de trem de pouso. Existe o trem de pouso fixo, normalmente das aeronaves que voam mais devagar, essas aeronaves de instrução, elas voam ali sempre com o trem de pouso estendido, não recolhe. Também tem o trem de pouso retrátil, que são os do Boeing 737, que eles vão para dentro da aeronave, mas você ainda consegue enxergar ele ali de baixo. E ainda tem o trem de pouso escamoteável, que além de recolher, vem uma carenagem, né, uma tampa que cobre ali o trem de pouso e você não consegue mais enxergar ele. Agora, por que o 737 foi projetado dessa forma? Porque ele é retrátil e não é escamoteável. Quando o 737 ele foi projetado lá na década de 60, ele veio para substituir o 727, que já era uma aeronave de muito sucesso. Ele foi pensado para ser usado em aeroportos mais remotos, que não tinham tanta infraestrutura. Então, fazer um avião mais baixo significava você não precisar ter tanta infraestrutura. Facilidade para embarque e desembarque de carga, para a inspeção da aeronave. Então, o 737, ele é um avião mais baixo. Se eu colocar aí um comparativo com o 737 com o A320, que é o concorrente direto dele, você vai ver que o 320, ele tem o trem de pouso mais alto do que o 737, que é uma aeronave baixinha. Inclusive, por ter esse trem de pouso baixo, os projetistas ali começaram a ter algumas dificuldades na hora de colocar o motor embaixo das asas. Por isso, inclusive, que o motor do 737 ele é um pouquinho achatado embaixo, ele é flat ali embaixo, para resolver esse problema de altura entre o motor e o solo. Outro problema que essa canela baixa aí trouxe foi da porta do compartimento do trem, né? Essa porta que realmente esconde ele. Ela teria um pouco mais de dificuldade ali para poder ser inserida nesse contexto. E essa porta também ela gera mais custo, complexibilidade, manutenção, assim como qualquer outra peça que esteja ali no avião. Mas o lado negativo de não tê-la é que ali gera um turbilhonamento do ar, consequentemente gera mais arrasto, consequentemente mais consumo de combustível. A solução então foi colocar um cover, uma espécie de tampa ali na roda da aeronave mesmo, que fizesse com que esse turbilhonamento do ar fosse menor, esse arrasto fosse menor, ficasse ali mais parecida com a estrutura mesmo da aeronave, para gerar menos arrasto e menos consumo. E isso deu super certo, funcionou muito. Funcionou tanto que até a última versão do Boeing 737, o MAX, ele vem nesse mesmo padrão, não foi alterado. Para quem não entende muito de aerodinâmica, pode até pensar que isso é irrelevante, né? Olha o tamanho do avião e olha o tamanho ali do espaço que fica visível, do espaço que fica sobrando. Só que as aeronaves, elas são muito estudadas para ser mais aerodinâmica a cada projeto que passa. Então, cada peça, cada parte, cada estrutura da aeronave, ela é muito estudada, muito pesquisada, eles tentam melhorar a cada versão, cada partezinha conta sim. Inclusive, ela é tão importante no caso do 737, essa tampa da roda, que caso ela tenha algum problema, tenha que ser tirado, não possa ser usado no voo, existe um cálculo diferente para consumo de combustível. E obviamente que as empresas aéreas, os operadores, quando vão comprar uma aeronave, levam-se em consideração, entre outras coisas, qual é o consumo de combustível. Então, uma aeronave mais aerodinâmica gasta menos combustível, as operadoras vão preferir, considerando entre outras coisas, né? Então, tudo isso daí tem que ser muito bem elaborado para fazer uma aeronave de sucesso no mercado. Eu vou deixar aqui para você assistir agora uma aula sobre aerodinâmica que a gente tem lá no AeroHelps, para você entender um pouco mais sobre isso. Na verdade, é uma das minhas matérias preferidas. Teoria de voo, no curso de piloto privado lá, a gente fala bastante sobre aerodinâmica. Então, se você gostar dessa aula, quiser conhecer mais, aprender mais, vai ter o link do AeroHelps aí na descrição do vídeo, é só acessar, tá bom? Aproveitem! Para ilustrar como é que é o arrasto, vou usar aqui o nosso túnel de vento e colocar alguns objetos bem diferentes.
um objeto aerodinâmico e um objeto nada aerodinâmico. Então, para começar, vou mostrar nessa asa aqui, que é uma superfície aerodinâmica. Então, nota que o ar ele passa pela asa de uma forma bem linear, né? Então, ele entra nessa asa, né? Ele bate no início dessa asa, passa por baixo e por cima e se encontra lá atrás de novo e sai bem linear. Gera o mínimo de arrasto possível. Então o arrasto interfere o mínimo possível aqui, né, nesse filete de ar, porque o arrasto é justamente um turbilhonamento ali que vai criar nessa camada de ar, gerando uma resistência. Então uma superfície aerodinâmica fura a camada de ar e o ar continua ali de uma forma bem linear. É claro que mesmo uma asa também gera arrasto, como já foi falado anteriormente. Não existe nenhum tipo de superfície, por mais aerodinâmica que ela seja, que não gere nenhum tipo de arrasto. Então, substituindo a minha superfície aerodinâmica, uma asa, por uma caixinha nada aerodinâmica, vamos ver como é que vai ser o comportamento disso. Então aqui eu tenho uma parede onde esse ar ele bate nessa parede, ele sai todo desordenado, totalmente desalinhado, e ali depois, atrás dessa parede, cria um vácuo. Por que ele vai turbilhonar? Porque ele vai gerar esse vácuo bem atrás das paredes e o ar que vem pela lateral tende a preencher esse buraco que ficou atrás. Isso gera um turbilhonamento e isso gera um arrasto muito grande. Então essa é uma superfície nada aerodinâmica. Um jeito legal da gente ver isso daí é usando bolinhas. Uma bola comum, uma bola de beisebol, por exemplo, que é uma bola com uma superfície lisa, com exceção das costuras aqui, mas ela é uma superfície lisa, e uma bola de golfe. Você já deve ter notado que uma bola de golfe tem vários buraquinhos, vários furinhos aqui ao longo na sua superfície. Por que isso acontece? Porque uma bola de golfe ela é projetada para ir o mais longe possível na menor velocidade, né? Então quando o jogador dá aquela tacada, ela tem que atingir uma determinada distância muito grande. Se essa bola fosse lisa, ela geraria muito mais arrasto do que ela sendo toda perfuradinha assim, porque essas perfurações geram um alinhamento da camada de ar que passa por ela, funcionando mais ou menos a grosso modo como a colmeia do nosso túnel de vento, alinhando a camada de ar. Então vou colocar minha bola de beisebol primeiro para mostrar o que acontece com o ar quando uma bola passa por ele. Então nota que o ar vai passando por essa bola e da mesma forma que acontece com a caixinha, ele fica todo desordenado, todo turbilhonado. Agora vamos ver o que acontece com uma bolinha de golfe. Nota a diferença da bolinha de golfe. O ar ele tende a se alinhar melhor, então ela tem apesar dela ser uma superfície redonda, esférica, ela tende a alinhar melhor esse ar que passa por ela justamente por conta dos furinhos. Então os furinhos da bola de golfe existem justamente para diminuir o arrasto dessa bola quando ela faz aí o seu trajeto depois da tacada do jogador. É claro que você não pode fazer uma tacada com uma superfície aerodinâmica como uma asa, então por isso que foi desenvolvido esse sistema aqui. Para ficar mais evidente ainda e a gente conseguir ver esse turbilhonamento, eu vou misturar as duas coisas. Eu vou colocar a caixinha, que gera um bom turbilhonamento, um grande arrasto, e logo em cima eu vou colocar a bolinha de golfe. E aí a gente vai conseguir notar a diferença de uma superfície que gera bastante arrasto e uma superfície mais aerodinâmica. Então você nota que quando o ar ele passa pela bolinha, ele passa um pouco mais alinhado. Quando ele passa pela caixinha, ele passa bem mais turbilhonado. É claro que a bolinha não tem o efeito aerodinâmico de um aerofólio, porque ela é uma bola. Apesar dela ter ali os furinhos, um aerofólio tem uma superfície muito mais aerodinâmica, porque aqui atrás o ar ele se junta de novo e sai mais alinhado. Agora, para mostrar melhor ainda a comparação de uma superfície que gera muito arrasto e uma superfície aerodinâmica, eu coloquei então a caixinha junto com a asa. Nota que o ar que sai da caixinha ele é muito mais turbilhonado do que o ar que sai da asa. É claro que essa caixinha embaixo da asa está gerando uma interferência grande sobre a asa, porque o ar ali, eles estão no mesmo ambiente, né? Mas dá para notar ali na prática essa diferença. Falando um pouquinho agora do arrasto induzido. O arrasto induzido ele é gerado pela asa, ele é gerado pelo ar que chega até a ponta da asa. Como é que funciona? Pegando esse avião aqui como exemplo, o ar que ele bate aqui, ele tende a escorregar até a ponta da asa. Quando você está falando de um aerofólio, lembra que eu falei que a pressão em cima da asa ela é menor do que a pressão embaixo da asa. Então quando esse aerofólio passa pelo ar, a camada de ar que passou por baixo, ela tende a preencher essa falta de pressão na parte de cima da asa. Lembra? Em cima tem menos pressão.
então ele gera uma volta aqui, e isso é chamado de vórtex, né? Ele gera um vórtex justamente para preencher essa saída, essa falta de ar que tem em cima. Esse comportamento do fluido gera o chamado arrasto induzido. Vamos ver isso como funciona na prática. Eu já deixei aqui a asa numa posição que dê para ver bem o vórtex se formando. Então você nota que quando esse ar passa por essa asa, a parte de baixo ela tende a voltar e preencher essa baixa pressão na parte de cima. Então o ar sai nesse vórtex, né? Nesse sentido em espiral para trás.